Chegamos ao meio do ano, então bora falar sobre as melhores leituras que eu fiz até agora. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que todo mundo aí esteja maravilhosamente bem. Vamos falar de livro bom, vamos falar de coisa boa, vamos fazer um pequeno balanço das leituras que eu fiz até este momento. Eu até pensei em fazer um vídeo bem legal, falando sobre o melhor livro que eu li em cada mês. E eu também pensei em pegar aquela tag e sair respondendo um monte de pergunta, né? Tinham várias ideias para fazer esse vídeo, só que nenhuma delas me agradou. Primeiro porque, se eu fosse falar dos melhores livros que eu li por mês, ia ter um problema, porque teve mês que eu li alguns que nenhum deles me encantou, e tiveram meses que eu li vários livros incríveis. Ao mesmo tempo, se eu fosse só responder um monte de perguntas, eu ia encher o saco. Não gosto de fazer isso toda hora, então eu resolvi deixar essa ideia de lado por enquanto, e eu resolvi pegar então só os melhores que eu li nesses 5 meses aí que já se passaram. Alguns desses livros eu já tinha expectativa, outros simplesmente me surpreenderam mesmo, e são indicações, né? Então, para você que tá aí, que já acompanha o canal, viu esses livros aparecendo em algum lugar aqui que eu ainda não tinha lido, ou quando eu recebi em algum unboxing e ainda não sabia minhas opiniões, terão elas agora aqui para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos falar desses livros que eu tanto amei. Para começar essa lista, eu trouxe um autor aqui que eu gosto muito e vocês já sabem disso. É um autor que volta e meia eu pego um livro dele para ler. É de um dos meus gêneros favoritos da vida e que sempre que surge um espacinho numa lista de leitura eu acabo colocando ou esse gênero ou o autor, porque o gênero é muito legal e porque o autor tem livro pra caramba pra ser lido. Ele não sabe escrever um livro e deixar quieto. Ele é o tipo de cara que tem uma ideia e sai 5 livros de uma vez. E foi nessa brincadeira que ele escreveu mais de 20 livros e assim, editados, e que tem a mãozinha dele, já foram mais de 200 livros. Esse é o tipo do autor, o cara escreve como respira, então tem muita obra legal pra conhecer. E esse ano eu resolvi focar em algumas em específico, e uma das primeiras leituras do ano, isso aqui eu li em janeiro, e assim, já me arrebatou, foi um livro fantástico. Estamos falando de Isaac Asimov e As Cavernas de Aço. Eu acho que de janeiro, esse aqui foi um dos melhores livros que eu li. É legal falar dele agora, porque eu já terminei toda a saga dos robôs. Eu já li todos os 4 livros dessa saga e assim, é muito da hora, meus amigos. Assim, pra quem já leu A Fundação é mais legal ainda, porque aqui ele começa a interligar vários assuntos que na primeira trilogia da Fundação ficaram meio em aberto. São coisas assim que você pensa, ué, mas de onde que surgiu isso? Como que tal coisa começou? Você fica com muitas perguntas ao longo da Fundação, e nessa saga dos robôs ele vai respondendo uma a uma, assim, mas sem entregar tudo, porque ele também vai retornar isso em outras sagas. O Asimov era um cara genial, e quando eu li As Cavernas de Aço eu tive ainda mais certeza disso. Pra quem conhece o canal sabe que eu já tinha lido A Fundação, tinha lido O Fim da Eternidade, Eu, Robô, e acho que era isso. E daí peguei a saga dos robôs e adorei. Nesse livro aqui a gente vai conhecer 2 personagens que pra mim, se eu fosse fazer uma lista de melhores dinâmicas entre personagens, com certeza essa dupla estaria lá. Porque os 2 são muito fodas. Nós estamos falando do Elijah Baley e do Daniel Olival. Um deles é um investigador da polícia e o outro é um robô auxiliar. É um robô que vai ajudar na investigação. A proposta inicial desse livro era ser um romance policial com ficção científica. E uma das preocupações do Asimov era que a ficção científica não fosse uma muleta para criar reviravoltas ou para resolver mistérios de uma maneira muito mágica, sabe? Sem usar a ficção científica como um deus ex machina. E ele conseguiu fazer isso muito bem. É só a inteligência dos personagens, são as pistas que ele vai deixando ao longo da narrativa, é tudo muito bem construído, sabe? Que a gente tem a Terra muitos anos no futuro e agora as nossas sociedades se tornaram cavernas de aço. Elas não são mais na superfície como a gente conhece. Toda a nossa vida é meio que no subterrâneo, porque por vários motivos, e ele vai explicar tudo isso nesse livro. E uma das coisas muito legais aqui, que mais chama a atenção, é sobre a rivalidade entre os terráqueos
humanos e a galera que mora fora da Terra. Ele vai trabalhar muito sobre essa visão do que é a humanidade, o que seria uma suposta evolução da humanidade e como os humanos, mesmo sendo da mesma espécie, costumam ter entre si a falsa noção de superioridade. É toda uma trama muito interessante que ele vai levar pelos 4 livros da série, que ele vai retomar em uma outra saga, que eu já vou falar, inclusive. É um dos melhores livros que eu li nesse ano, é um dos melhores do Asimov, é assim, depois ele se supera dentro da própria saga, mas é uma introdução muito legal, uma história única que com certeza eu não vou esquecer tão cedo. Outro livro, esse aqui eu também li em janeiro, finalizei no dia 27 de janeiro e foi uma honra ler esse livro, porque também foi um presente de um amigo aí do canal, um apoiador lá do clubinho que fez o envio do presente no Natal, aí acabou que demorou um pouquinho, chegou, peguei, li e foi uma leitura alucinante. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto em livro são as temáticas do livro, o que ele vai abordar, quais são os problemas dos personagens. Eu não sou o maior fã de livros sem problemas, livros assim que são só pra ver paisagem, que são só de mood, sabe, esses livros, como que chama? Tem nome pra isso? Cozy Books. Cozy Books, eu não sou o maior fã de Cozy Books, eu gosto de problema, eu gosto de personagem fora da casinha e tudo dando errado e as coisas se resolvendo ou não se resolvendo no meio da história. Eu gosto de livro assim, embora eu dê volta e meia uma chance e pretendo dar mais chances a esse estilo de livro dos Cozy, que a Nanda tanto gosta, mas esse livro aqui, ele é um dos tipos que eu gosto. É livro cheio de problema e tem uma coisa que eu amo em livro de suspense, em todos os livros, que é o mistério. Mesmo um livro que não seja sobre suspense, mesmo um livro que não seja de investigação, ele pode ter uma pitada de mistério. E isso faz com que o livro seja muito intrigante, né? Faz com que a gente queira ler ali cada vez mais e chegar no final, torna o livro mais dinâmico, o mistério. Recentemente eu li, por exemplo, o Orgulho e Preconceito, que não é um livro muito misterioso, né? Também não é a proposta. É romance e a gente já até sabe quem vai ficar junto no final, basicamente isso. Alguns livros eles optam por não colocar esse elemento do mistério na narrativa. Já esse autor, ele faz isso o tempo inteiro e talvez seja uma das coisas que eu mais goste assim nas histórias dele, porque ele coloca o mistério como um pilar muito importante e o desenvolvimento dos personagens ao redor desse mistério. Nós estamos falando de Stephen King e Outsider. Quem já conhece o autor sabe, né? Não tem escrita mais misteriosa, mais com lacunas que a do King. O King adora fazer esse tipo de história, mesmo que a revelação não seja lá grandes coisas, uma grande reviravolta, nada do tipo. Às vezes é, às vezes não é. Não é isso que torna a leitura muito foda. A escrita dele é muito agradável em todos os livros, mas essa sensação de mistério, essa sensação de que eu não sei o que vai acontecer na próxima página, faz com que a leitura seja muito fluida, muito gostosa e a gente fica dentro dela, né? A gente não quer parar de ler. Eu gosto muito disso no King. Eu tava pensando muito sobre isso e eu acho que essa é uma das características que faz eu gostar tanto dos livros dele. Essa carga de mistério muito grande e esse elemento da explosão no final. O King, ele é muito bom em fazer isso, né? Ele vai jogando pistas e coisas e problemas que vão crescendo aos poucos e no final gera aquela catarse, aquela loucurada que muitas pessoas dizem que os finais dele são muito rápidos, né? Inclusive falam muito isso desse livro, porque ele vai colocando as coisinhas e daí é aquela grande explosão. Eu particularmente gosto muito dessa abordagem e aqui não foi diferente. Aqui nós temos um grande mistério. Teve um assassinato muito brutal ali numa cidade, uma criança foi morta, aconteceu todo tipo de atrocidade com essa criança e a gente não sabe quem foi o assassino. Ou será que sabemos? A gente tem todas as pistas que levam apenas a uma única pessoa. A gente tem até DNA envolvido, não tem dúvidas de que seja essa pessoa. É o professor de uma escola muito respeitado, é um cara que todo mundo conhece na rua, assim, e que convive com as crianças ali. Acontece que ele estava numa outra cidade no mesmo horário sendo filmado na hora em que aconteceu o assassinato. Como pode um homem estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Essa é a sinopse do livro. Não falei nada que não esteja escrito aqui. Perceba, né? A gente já tem um grande mistério aí. E assim, não tem como largar essa porra porque você quer saber como que o homem pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Será que pode? Será que tem uma explicação aí muito mirabolante por trás disso tudo? O King responde de uma maneira incrível, muito inteligente. Você não consegue largar porque ele é viciante. Ele parece que é um livro que foi feito pra virar série mesmo. E virou, né? Virou uma série que eu ainda não assisti, mas ele tem essa estrutura, né?
né, que com ganchos para que você continue na leitura, o problema vai sempre se agravando cada vez mais, uma investigação muito legal. O único ponto negativo para você que está ouvindo isso e não faz ideia do que seja Outsider, é que esse livro é completamente conectado com Mr. Mercedes. Então não tem como você ler esse livro aqui sem ter lido a trilogia. Até tem como, só que você não vai entender algumas coisas, principalmente se tratando da Holly Gibney, que é uma personagem muito importante na trilogia. Ela reaparece aqui, faz uma ponta incrível quando ela aparece, assim, dá pra ver. É tipo cena de filme, quando determinado ator muito famoso aparece em cena e todo mundo grita no cinema e tal. É tipo isso aí. A Holly, quando aparece, é aquela coisa que a gente gosta e a gente quer continuar. Outsider merece uma resenha, amor. Você acha que merece? Tenho a intenção de fazer resenha de todos os livros do Mr. Mercedes, dessa trilogia, dessa saga imensa, mas isso vai ficar para um outro momento. Vamos para o próximo livro. Outro livro aqui que eu li, acho que foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro, né, amor? Esse livro aqui foi simplesmente espetacular. Foi a minha primeira experiência consciente com a escrita dessa autora aqui. Eu digo consciente porque ela é uma autora que todo mundo já viu em algum lugar, seja em frase de Facebook, seja na escola. Todo mundo já viu as frases dessa mulher, porque parece que ela não era uma escritora, ela era uma máquina de coach, porque ela escreve muito bem e cada frase dela vem com uma pancada diferente que bate em algum lugar do nosso coração ou da nossa mente. Ela é uma escritora fabulosa, ela tem uma escrita muito particular, incopiável, uma autora muito original, mesmo tratando de temas simples. Estamos falando de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Esse livro aqui foi uma experiência, né, amor? Eu não consigo definir essas... Impressionante, cara. Isso aqui é uma aula pro King. 87 páginas, assim, e é um soco no estômago, a página a página. Você não consegue ler esse livro aqui numa tacada só, embora consiga. Só que não acho que deva, porque cada página é repleta de mensagens. Eu li do lado da Nanda. A gente estava lendo numa leitura coletiva da Bruna Martioli, que ela fez A Hora da Estrela. Ela fez um encontro, explicou mais ou menos um contexto histórico, a gente leu ao longo da semana e no final a gente teve um encontrinho, né? Mais ou menos parecido com o que a gente faz lá no clubinho do Stephen King. E a gente fez com Clarice e foi muito legal. Ficava eu e a Nanda sentados um do ladinho do outro e página a página a gente ia lendo. A gente não ficava 5 minutos sem conversar, porque é um livro que toda hora ela vem com uma mensagem, toda hora ela vem com alguma coisa que você é obrigado a parar e pensar no que ela disse. As palavras dela, todas elas têm peso, têm cor, têm cheiro, têm significados, são textos assim que são encantadores mesmo. E quando você tá lendo com alguém é ainda melhor, porque você tem com quem conversar, né? É muito legal. E é interessante também como duas pessoas podem entender o mesmo trecho por ângulos diferentes, embora cheguem ao mesmo significado. A gente chega por caminhos diferentes, a mente humana é uma loucura, né? E durante a leitura a gente é confrontado por essas coisas a todo momento. Então é uma leitura fabulosa, fala muito sobre pobreza, fala muito sobre diferenças de classe, fala sobre uma mulher que mesmo sem pensar, através de sua vida, ela consegue ensinar muita coisa, principalmente para aqueles que nela não pensavam. Abre nossos olhos e é uma lição para todo mundo. Se você não leu, deveria. A Hora da Estrela é incrível. Vamos falar de Asimov de novo? Vamos falar de Asimov e vamos falar de Pedra no Céu. Mais um exemplar aí de Asimov, ficção científica, um dos primeiros livros que ele escreveu na vida, na carreira dele. E também é o primeiro livro que vai consagrar aquela saga chamada Império Galáctico. É uma saga que ele vai falar sobre, adivinhem, sobre o Império Galáctico. Então, é um livro muito introdutório, mas eu não acho que seja bom você ler ele por primeiro, sabe por quê? Porque aqui ele também vai explicar uns negócios que aparecem lá em A Fundação. No livro 2 da Fundação, pra quem leu aí, já vai saber do que eu tô falando, aparece um personagem um tanto quanto misterioso, um tanto quanto esquisito. Ele é um cara que tem a capacidade de fazer coisas muito impressionantes. Um único cara, olha só, isso é muito legal. Quando a Fundação surgiu, ela veio com a ideia de manter todo o Império vivo, né? Teve o fim do Império, teve uma barbárie impressionante e a Fundação surgiu como um lugar ali em que os seres humanos poderiam ainda se manter vivos. E essa fundação foi criada usando a psicohistória como base. É uma ciência que consegue prever o futuro da humanidade usando o comportamento das massas como matéria. Então o cara desenvolveu a fundação baseado nisso, só que no segundo livro da fundação surgiu um personagem
e esse personagem, ele é impossível, é um personagem que não deveria existir nesse universo. Não teria como prever a chegada desse personagem e muito menos as coisas que ele é capaz de fazer. Um homem conseguiu prever o futuro de tudo e nunca errou. Ele morreu e ele deixou várias gravações dele para as gerações futuras e ele aparecia 1000 anos depois da morte dele e falava: pois é, rapaziada, eu sei que vocês estão passando agora, tá acontecendo isso, isso, isso e isso, e é desse jeito, desse outro jeito que vocês vão sair dessa enrascada. Ele nunca errou. Todas as previsões desse personagem estavam certas, com exceção desse problema que surge no segundo livro da Fundação e você pensa, porra, como isso é possível? Eu acho que tá aqui a explicação, pelo menos o início dessa explicação. Eu ainda não li todo o box do Império Galáctico, então talvez isso volte à tona, ou talvez isso venha à tona nos outros livros da Fundação. Enfim, nesse livro muita coisa aparece, conecta vários pontos. O Asimov, ele fez um trabalho de reescrever os próprios livros. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu. E depois ele foi escrevendo vários outros, e quando ele fez a Fundação, ele reescreveu tudo, colocando algumas explicações ao longo dos livros. Então ele teve essa possibilidade de amarrar tudo, então eu sinto que essa característica que eu estou supondo na minha cabeça foi colocada com esse intuito, de explicar a origem de uma determinada coisa que acontece no segundo livro da Fundação. Isso é tudo teoria, está sendo criada em tempo real, porque eu não fui procurar a explicação, e não tem nada melhor, né, do que você ir lendo conforme o autor gostaria que você lesse, e descobrisse as coisas conforme ele quisesse. Isso é muito legal, e esse livro definitivamente foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano, justamente por isso. Também vai falar muito sobre aquela rivalidade que eu mencionei, sobre os terráqueos e os outros humanos que vivem fora da Terra, vai falar sobre guerras civis, muita intriga, e de novo a gente vai ter um Asimov falando muito sobre mistérios e muitas reviravoltas. Acho o final um pouquinho rápido demais, e nesse caso é verdade, mas ainda assim é um livro que valeu muito a pena ler e me deixou com um gostinho assim, ó. Eu só não continuei os livros do Império Galáctico porque eu preciso ler os outros livros da Fundação antes, senão eu já teria lido, porque a vontade foi grande. Outro livro que me surpreendeu pra caramba, não tanto pela história, mas pelo senso de humor. Eu não sei porque existe essa mania dentro de mim, assim, esse preconceito de que pessoal aí de 1800, 1700 não tinha um senso de humor igual o nosso. Parece que antes, tipo assim, eu vejo filmes dos anos 90 e o senso de humor dos caras era meio tosco. Acho zoado as comédias das antigas. Até as comédias de hoje em dia, inclusive, eu acho zoado pra cacete. Mas esse cara aqui, ele tinha um senso de humor escatológico que era fascinante. Era, assim, uma coisa de outro mundo, e eu fiquei muito surpreso por isso. A escrita também é muito gostosa. Eu me surpreendi com tudo, porque nós estamos falando de um clássico. Eu não achei que eu ia gostar tanto da escrita, tanto do senso de humor, tanto das mensagens que ele queria passar, e tudo isso veio como uma luva. Foi um livro que eu apreciei demais, e eu não vejo a hora de reler. Estamos falando de As Viagens de Gulliver. Nesse livro aqui a gente vai ter um camarada chamado Gulliver que vai fazer algumas viagens, né? Dá pra imaginar que era isso? E essas viagens vão levar esse cara pra lugares esquisitos que vão botar em perspectiva sua própria visão de mundo e, como consequência, a nossa também. Impressionante, o cara não aguenta ficar em casa. Tá entediado pra cacete, não aguenta ficar em casa. Vou viajar, foda-se. Viaja, é incrível, porque acontece várias vezes no livro. Ele vai lá e tem um acidente com o barco dele, daí ele cai numa ilha muito louca, que tem um monte de pessoa pequenininha, e ele é um cara gigantão. Aí tem vários problemas nessa ilha, ele vai embora pra casa, dá 2 semanas, já tá de saco cheio, vou viajar de novo, foda-se. Aí viaja de novo, vai pra um lugar que só tem gigante. E daí bota ele em perspectiva de novo, né? Porque até pouco tempo atrás ele era um cara imenso, e agora ele é um cara pequenininho, né? E daí depois ele vai pra casa de novo, aí daí ele fica de saco cheio, viaja, e por aí vai, meus amigos. E pra fechar tudo isso, esse monte de viagem que esse homem faz é impressionante, porque ele chega em casa e daí ele já não aguenta mais nada, né? Porque ele também não aguenta mais viajar, que ele já viu tudo que tinha que ver, e quando chega é um tom de pessimismo, é um tom de, meu Deus, não tem pra onde ir, nada nessa vida presta, nada na humanidade presta, e ele consegue passar um ar de melancolia cômica, que é uma coisa fascinante, assim, é um livro de ler e reler e aprender cada vez mais. Essa edição ainda é muito boa, porque tem um prefácio do nosso queridíssimo George Orwell, né, o escritor de 1984, e ele fala aqui nesse prefácio que ele detesta todas as mensagens que o Jonathan Swift passou nesse livro, mas ele não consegue deixar de ler pela capacidade desse homem de fazer arte, porque embora ele discorde das mensagens, ele gosta muito da história em si, ele gosta muito de como o Jonathan conseguiu construir esse livro, e eu tô do mesmo time. Tem algumas coisas, óbvio, que eu discordo, eu não sou tão fatalista quanto o Jonathan Swift, mas ainda assim a história é engraçada, é divertida, tem muita coisa legal pra aprender aqui,
então é um livro que eu indico para todo mundo e eu acho até que para quem tá começando a entrar nesse mundo dos clássicos, essa é uma ótima porta de entrada, 5 estrelas, é uma leitura inesquecível, eu não vejo a hora de ver a Nanda lendo esse livro aqui, é muito bom. Tá gostando do vídeo? Eu espero mesmo que sim, papo entre amigos, falando de livro, tem coisa melhor? Se tiver, me apresente, porque até o momento eu acho isso aqui fascinante. Então, ó, se você tá curtindo, faz favor de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque isso vai ajudar o canal a ser entregue pelo YouTube mundo afora. O YouTube não gosta da gente, então quando você deixa o like, você fala pro YouTube que esse vídeo é maneiro. Aí ele fala, ah, então eu acredito. Ah, então eu vou entregar esse vídeo para outras pessoas. E aí todo mundo fica feliz com isso. Não te custa nada e você ainda me ajuda demais. Então, para finalizar esse vídeo, eu resolvi trazer um livro que eu já falei dele assim um monte em um dos vídeos anteriores. É um livro do mestre do terror Stephen King, estamos falando de Dolores Claiborne. Eu já falei um monte desse livro na resenha, então se você quiser saber mais aprofundadamente sobre esse livro, clica na resenha que tá aqui em cima, vai lá assistir. Mas eu não poderia deixar de trazer esse livro aqui nesse vídeo, que é para falar dos melhores livros que eu li nesse ano, porque mesmo lendo quase, sei lá, 50 livros desse homem, eu consigo me surpreender mesmo com a escrita dele. Aqui o King resolveu fazer um negócio muito experimental, e isso me surpreendeu muito, sabe? Eu já vi ele escrevendo sobre diversos ângulos diferentes, mudando perspectivas, atacando a história de formas assim, que são mesmo bastante criativas, sabe? Então eu achei que não seria possível que ele me surpreendesse de novo, e ele conseguiu fazer isso aqui de uma maneira magistral. Não é o meu livro favorito do autor, e eu acho que não entra no meu top 10, mas só pelo fato dele conseguir, dentro de uma história, ser tão criativo, me surpreender tanto, cara, não tem como eu não colocar esse livro nessa lista. Eu acho que no fator surpresa, esse livro foi até melhor do que Outsider, porque Outsider ele jogou seguro, sabe? Ele foi lá e escreveu de uma forma que a gente que é fã já reconhece muito bem. Aqui não, aqui a abordagem que ele escolheu para contar essa história foi completamente diferente, e eu gostei muito dessa história. Eu gostei demais da forma como ele escreveu, e se tornou um desses livros inesquecíveis, sabe? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando eu me lembrar dos livros do King, quando eu parar na frente da estante, pode ser que um ou outro eu esqueça. Esse aqui eu garanto que eu não tenho como esquecer, porque o King fez aqui algo único. Uma coisa que eu fico só imaginando é qual vai ser a reação da galera lá no clubinho quando a gente lê esse livro juntos, porque eu tenho certeza que em algum momento a galera vai ficar louca lá querendo ler esse livro. E se você, assim como os amigos do clubinho, quer ler livros do Stephen King com o seu amigo aqui, por gentileza, clique no primeiro link da descrição e entre para o nosso clubinho, porque lá, além de a gente ler livros incríveis juntos, você sabe que são livros do King, são maravilhosos, você ainda vai apoiar esse canal aqui, e isso vai me deixar muito feliz. Se você não apoiar o canal acaba, tá percebendo? Eu tô aqui por vocês, vocês por mim. Imagine só, se vocês ajudarem o canal, pode ser que em algum momento tenha até 2 vídeos por semana. Já pensaram nessa possibilidade? Eu já pensei, só que eu penso assim, se a galera não apoiar, eu não vou fazer. Imagine ter um vlog toda semana, poderia acontecer. Mano, então, ó, apoia o canal, vamos ler livros juntos, vai ser muito divertido. Sempre tem alguns sorteios, a gente faz lives mensais para debater o livro da leitura, a gente faz um monte de leitura paralela também, que não são livros do King, a gente tá lendo, falando de livros, assistindo filme juntos. Se você quer participar, clica no link aqui que eu vou ficar muito feliz. E ó, se você quer saber mais desse livro aqui, ó, eu fiz uma resenha completinha, com e sem spoilers, eu aviso antes, então pode assistir sem medo. E se você não quer saber desse livro, mas quer saber qual é o meu top 10 do autor, o vídeo é esse aqui. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Tchau, tchau!